Oi, eu sou a Sarah. Hoje vou contar para vocês a história de Clary, que tem o seguinte título: Minha irmã acidentalmente me enviou um áudio que era para o marido dela. O que ouvi sobre mim me fez ir embora na manhã seguinte, com um plano que virou a vida dela de cabeça para baixo. 6 meses depois, ela disse: perdi tudo. Minha resposta: bem, vamos lá. Meu nome é Clary e tenho 42 anos. Um ano atrás, minha vida mudou completamente. Meu marido, Marcos, e eu estávamos voltando para casa depois de um jantar quando um caminhão furou o sinal vermelho e bateu no nosso carro. Marcos morreu na hora. Eu sobrevivi, mas fiquei com sequelas. Passei meses em uma cadeira de rodas, sem conseguir andar. Depois, com fisioterapia, comecei a dar alguns passos novamente, mas precisei usar uma bengala e ainda preciso até hoje. Depois do acidente, me senti completamente sozinha. Marcos e eu tínhamos passado 8 anos juntos. Não tínhamos filhos, éramos apenas nós dois. Quando ele morreu, parecia que metade de mim tinha desaparecido. A casa que compramos juntos ficou vazia e fria sem ele. Foi então que minha irmã mais nova, Python, veio me visitar no hospital. Ela tem 35 anos, 7 a menos do que eu. Veio com o marido, David. Os dois pareciam tão preocupados e atenciosos. O médico disse: você vai precisar de ajuda em casa. Python segurou minha mão e disse: você não pode fazer tudo sozinha agora. David completou: queremos nos mudar com você. Podemos ajudar até você melhorar. Fiquei muito grata. Tinha medo de ficar sozinha naquela casa enorme, lutando para fazer até as coisas mais simples. Então, aceitei. Eles se mudaram 2 semanas depois que voltei do hospital. No começo, tudo parecia ótimo. Python me ajudava com o que eu não conseguia fazer, cozinhava, limpava a casa, me ajudava a me vestir quando minhas mãos estavam fracas. David cuidava do jardim e consertava as coisas. Eu me sentia sortuda por tê-los comigo. Mas preciso contar sobre a minha relação com Python. Nossos pais morreram quando éramos pequenas. Eu tinha 23 anos e Python apenas 16. Tornei-me sua guardiã legal. Levei-a para morar comigo no meu pequeno apartamento alugado. Trabalhava em 2 empregos, às vezes até às 6 da tarde, para sustentar nós duas e pagar seus estudos. Quando Python terminou o ensino médio, eu paguei para ela entrar em uma faculdade comunitária. Custou-me tudo o que eu havia economizado. Eu tinha cerca de $4.500 guardados para dar de entrada em uma casa, mas gastei tudo com a festa de formatura dela e a matrícula na faculdade. Alguns anos depois, conheci Marcos. Nos mudamos para morar juntos, e mesmo assim continuei pagando o aluguel do apartamento de Python até ela terminar os estudos. Então ela conheceu David no trabalho. Namoraram por 1 ano e se casaram. Eu gastei $15.000 no casamento deles, precisei fazer um empréstimo. Marcos foi contra, disse que era muito dinheiro e que Python devia pagar o próprio casamento, mas eu insisti. Ela era minha irmãzinha, e eu queria o melhor para ela. Agora, eles estavam morando na minha casa, me ajudando. Eu achava que faziam isso por amor. Com o passar dos meses, eu fiquei mais forte. A fisioterapia estava dando resultado, eu já conseguia andar com a bengala, cozinhar minhas próprias refeições, cuidar de mim mesma. Já não precisava de ajuda constante. 2 semanas atrás, estávamos jantando juntos, e eu decidi falar. Tenho pensado, comecei. Estou bem melhor agora. Já consigo me virar sozinha. Vocês foram incríveis, mas acho que está na hora de voltarem para a vida de vocês. A sala ficou em silêncio. Python e David se entreolharam, mas não disseram nada. David apenas continuou comendo. Python assentiu devagar e respondeu: vamos conversar sobre isso. Mas nunca mais tocaram no assunto. 2 semanas se passaram e nada mudou. Eles ainda estavam vivendo na minha casa como se eu não tivesse dito nada. Então, ontem, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava sentada na sala, lendo um livro, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da Python. Abri sem pensar, mas não era um texto, era uma mensagem de voz. Quando apertei o play, percebi na hora que não era para mim. David, eu não aguento mais, disse a voz de Python,
soando frustrada. Não suporto mais ter a Clary nesta casa. Ela é um peso. Já gastamos tanto dinheiro com ela, dinheiro que poderíamos usar para nós mesmos. Eu congelei. Minhas mãos começaram a tremer. Então ela continuou, mas eu encontrei uma solução. Existe um lar para pessoas com deficiência. Custa apenas $1.200 por mês. Eu já falei com o administrador, disse Python. Contei a ele que Clary tem problemas mentais, que é perigoso ela morar sozinha. Ele foi muito compreensivo. Eu não conseguia respirar. Continuei ouvindo. Também verifiquei os documentos da casa. A casa está no nome da Clary, mas encontrei uma forma de transferir para o nosso nome. Lembra da minha amiga Amanda, que trabalha no cartório do condado? Ela vai nos ajudar. Dá para fazer tudo sem que Clary perceba. Meu estômago revirou. Já assinei os papéis preliminares para o lar, continuou Python. Aqui está o plano. Na próxima terça-feira, dizemos para Clary que ela tem um check-up médico de rotina. Levamos ela até o lar e a internamos lá. Quando ela se der conta do que está acontecendo, já vai estar dentro, e nós teremos a guarda legal dela. Senti vontade de vomitar. Amanda acrescentou, com os relatórios médicos que temos, aqueles que mencionam a confusão mental da Clary após o acidente, vai ser fácil provar que ela não pode tomar decisões sozinha. E quando ficarmos com a casa, poderemos vendê-la. Ela vale $720 mil. Poderemos quitar todos os cartões de crédito, o financiamento do carro, e ainda vai sobrar o suficiente para fazer aquela viagem ao Japão de que tanto falamos. Python riu. Riu de verdade. O melhor é que não vamos precisar fingir mais. Não vamos precisar ajudá-la a tomar banho, cozinhar para ela, ouvir ela falar do Marcos. Deus, eu sempre odiei aquele homem. Ainda bem que ele morreu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Em um mês, Clary vai estar naquele lar, nós teremos tudo e finalmente poderemos viver em paz, sem essa inválida idiota mandando na gente. A mensagem acabou. Fiquei sentada, em choque. Não conseguia me mover. Não conseguia pensar. Minha própria irmã, a irmã que eu criei, por quem me sacrifiquei. Pensei em todos aqueles anos, trabalhando em 2 empregos para sustentá-la, gastando minhas economias com seus estudos e casamento, fazendo um empréstimo que ainda estava pagando. E foi assim que ela me retribuiu. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, planejando. Ao amanhecer, eu já sabia o que precisava fazer. Levantei-me, vesti minhas roupas mais confortáveis, uma calça jeans e um suéter, peguei minha bengala e comecei a reunir silenciosamente todos os meus documentos importantes, minha certidão de nascimento, de casamento, a escritura da casa, meus prontuários médicos, tudo. Coloquei tudo dentro de uma bolsa. Python e David ainda dormiam. Chamei um táxi e saí de casa o mais quieta possível. Não deixei bilhete. Não me despedi. O primeiro lugar para onde fui foi o banco. Ele abria às 9, então esperei em uma cafeteria do outro lado da rua. Minhas mãos tremiam. Eu não parava de pensar no que Python tinha dito naquela mensagem de voz. Quando o banco finalmente abriu, fui direto falar com a gerente. O nome dela era Susan, eu já a conhecia desde quando Marcos e eu compramos a casa. Preciso verificar minhas contas, disse a ela. Todas. Acho que alguém pode estar roubando de mim. O rosto de Susan ficou sério. Ela me levou até sua sala e abriu minhas contas no computador. Fomos analisando tudo, transação por transação. Foi então que vi. Python estava tirando dinheiro, muito dinheiro. De alguma forma, ela havia conseguido acesso à minha conta e vinha transferindo quantias para a dela via meses. No total, cerca de $10 mil. Como isso é possível? Perguntei. Nunca dei permissão. Susan olhou mais atentamente os registros. Parece que ela apresentou um documento de procuração. Veja, aqui está a assinatura. Ela mostrou o documento na tela. Minha assinatura estava lá, mas eu nunca tinha assinado nada assim. Essa não é a minha assinatura, disse. Ela falsificou. Nunca autorizei que acessasse meu dinheiro. Susan imprimiu todos os registros para mim, cada transação,
cada transferência, a procuração falsificada, tudo. Você precisa denunciar isso à polícia, disse ela. Isto é fraude. Eu vou, respondi. Mas antes, preciso fazer outra coisa. Saí do banco e peguei um táxi até o cartório do condado. Eu precisava encontrar Amanda, a amiga de Peyton que trabalhava lá, aquela que planejava ajudá-los a roubar minha casa. Quando cheguei, pedi para falar com Amanda Richardson. A recepcionista fez uma ligação, e alguns minutos depois apareceu uma mulher de 30 e poucos anos, loira, com maquiagem em excesso. Posso ajudar? Ela perguntou. Sou Clary, respondi. A irmã da Peyton. O rosto dela mudou imediatamente. Parecia nervosa. Podemos conversar em particular? Perguntei. Fomos para uma pequena sala de reuniões. Fechei a porta atrás de nós. Antes de me sentar, alcancei o bolso e liguei o gravador de voz do meu celular. Eu já tinha configurado tudo no táxi, a caminho dali. Peyton me contou sobre o seu plano, eu disse. O rosto de Amanda ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Você sabe? Sim, respondi. Ela me contou tudo. Como você vai ajudá-la a falsificar documentos para me declarar incapaz mentalmente, como vai ajudá-la a roubar minha casa. Amanda começou a balançar a cabeça. Não, eu nunca disse que faria isso. Quer dizer, a Peyton me fez algumas perguntas sobre o processo, mas eu nunca concordei com nada ilegal. Então você conversou com ela sobre isso? Perguntei. Bem, sim, mas só hipoteticamente, Amanda respondeu. Ela suava agora. Ela disse que você estava doente e que estava preocupada com você. Perguntou qual seria o processo legal caso alguém precisasse assumir as decisões de um familiar incapaz. E o que você respondeu? Perguntei. Amanda baixou o olhar para a mesa. Eu disse que, com a documentação médica certa mostrando incapacidade mental, ela poderia entrar com um pedido de tutela na justiça. E, com a tutela concedida, poderia administrar todos os seus assuntos, incluindo transferências de propriedade. E você se ofereceu para ajudá-la com a papelada? Questionei. Houve uma longa pausa. Então Amanda disse, em voz baixa. Ela me pediu para agilizar o processo. Disse que você estava em perigo, que precisava de ajuda imediata. Eu disse que veria o que podia fazer. Então você ia ajudá-la a falsificar documentos e roubar minha casa? Eu disse. Não. Eu achei que estava ajudando alguém em necessidade, respondeu Amanda. Mas sua voz não parecia convincente. Eu já tinha ouvido o suficiente. Desliguei o gravador. Obrigada pela honestidade, disse, e fui embora. Em seguida, fui ver um advogado. Eu tinha ligado para uma velha amiga naquela manhã e ela me recomendara alguém. O nome dele era Robert Tim, e seu escritório ficava no centro. Robert ouviu com atenção enquanto eu contava tudo. Toquei para ele a mensagem de voz da Peyton. Mostrei os registros bancários com os documentos falsificados e o dinheiro roubado. Reproduzi a gravação da minha conversa com Amanda. Quando terminei, ele recostou na cadeira e assobiou. Isto é sério, disse ele. Sua irmã e o marido estavam planejando cometer vários crimes: fraude, falsificação, roubo, conspiração. E essa Amanda seria cúmplice. O que podemos fazer? Perguntei. Vamos à polícia, respondeu ele. Com todas essas provas, eles vão ter que investigar imediatamente. Minha irmã vai ser presa? Perguntei. Robert me olhou com seriedade. Possivelmente. Depende de muita coisa. O promotor pode oferecer um acordo, mas sim há grandes chances de ela enfrentar acusações criminais. Pensei em Peyton, na garotinha que eu criei, na irmã por quem eu me sacrifiquei. E pensei no que ela dissera naquela mensagem, que odiava Marcos, que estava feliz por ele estar morto, que mal podia esperar para se livrar de mim. Vamos à polícia, eu disse. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei em um hotel perto do aeroporto. O quarto era pequeno, simples, mas limpo e silencioso. Eu precisava de tempo para pensar. Meu celular não parava de vibrar. Peyton me ligava. David também. Chegavam mensagens o tempo todo. Onde você está? Você está bem?
Estamos preocupados com você. Por favor, nos ligue. Eu não respondi. Apenas desliguei o telefone e fiquei deitada na cama, olhando para o teto. Amanhã, tudo mudaria. Amanhã, Python descobriria que eu sabia de tudo e o mundo dela desabaria, assim como ela planejou destruir o meu. Na manhã seguinte, encontrei Robert na delegacia. Tínhamos combinado tudo na noite anterior. Ele trouxe todas as provas em uma pasta, os extratos bancários, a procuração falsificada, a gravação da confissão de Amanda e, claro, a mensagem de voz de Python. Sentamos com 2 detetives. Eles ouviram tudo com atenção, fizeram anotações e me fizeram perguntas sobre quando descobri a mensagem, sobre minha relação com Python, sobre a casa e o dinheiro. Quando terminaram, uma das detetives, chamada Martinez, disse: "Temos provas suficientes para seguir em frente. Quero estar presente quando vocês a confrontarem", eu disse. A detetive Martinez olhou para Robert, que assentiu. "Podemos providenciar isso", respondeu ela. 1 hora depois, estávamos em 2 viaturas a caminho da minha casa. Robert foi comigo. Minhas mãos tremiam o tempo todo. Eu só conseguia pensar em como seria a expressão de Python quando percebesse que eu sabia de tudo. Chegamos por volta das 11 da manhã. O carro de Python estava na garagem. O de David também. Eles estavam em casa. Caminhei até a porta com minha bengala. Robert estava ao meu lado, e os 2 detetives atrás de nós. Destranquei a porta e entrei. Python estava na cozinha. Virou-se ao ouvir o barulho e abriu um sorriso. "Clary. Meu Deus, onde você estava?" Estávamos tão preocupados. Ligamos, mandamos mensagens, achamos que algo terrível tinha acontecido. Mas então ela viu os policiais. O sorriso desapareceu. O rosto dela empalideceu. David saiu da sala e perguntou: "O que está acontecendo?" Não respondi. Apenas peguei meu celular, abri a mensagem de voz e coloquei no viva voz. A voz de Python encheu o ambiente. "David, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter a Claire nesta casa. Ela é um fardo." A voz de Python ecoou pelo viva voz. Seu rosto passou de confuso a pálido em segundos. A boca de David se abriu, chocado. A mensagem continuou, revelando cada palavra cruel: o plano de me colocar no asilo, de roubar minha casa, o ódio por Marcus, tudo. Quando terminou, o silêncio tomou conta do ambiente. "Isso não é", eu não quis dizer, começou Python, mas eu a interrompi. "Não." Minha voz saiu fria. "Não minta mais para mim." Robert deu um passo à frente, abriu a pasta e tirou os extratos bancários. "Temos provas de que você falsificou documentos para roubar dinheiro da conta da sua irmã. Nos últimos meses, você retirou aproximadamente $10.000 sem autorização." Ele mostrou outro papel. "Também temos a confissão gravada de Amanda Richardson, do cartório do condado, admitindo que combinou ajudá-la a obter ilegalmente a tutela da sua irmã e transferir a propriedade da casa." Depois exibiu outro documento. "E aqui está o recibo do pagamento de uma vaga em uma casa para pessoas com deficiência, feita em nome da sua irmã, sem o consentimento dela." Python começou a chorar. "Claire, por favor, você não entende, nós só queríamos te ajudar. Você precisa de cuidados, você precisa." "Eu preciso que você pare de mentir", interrompi. A detetive Martinez avançou. "Python Morrison, David Morrison, vocês estão presos por fraude, falsificação, roubo e conspiração para cometer roubo." "Não. Por favor." Python soluçava. "Claire, eu sou sua irmã. Eu cometi um erro, por favor, não faça isso." David permanecia imóvel, em choque, sem dizer uma palavra. O outro detetive leu os direitos deles e colocou as algemas. Python chorava tanto que mal conseguia ficar de pé. O rosto de David estava vazio, como se não acreditasse no que via. O julgamento levou alguns meses para ser organizado. Nesse tempo, eu quase não saí de casa. Robert cuidou da maior parte do processo. A promotoria me chamou várias vezes para revisar o depoimento. Python e David tentaram me ligar da prisão, nunca atendi.
Mandaram cartas, joguei todas fora sem ler. Finalmente, o dia do julgamento chegou. Mas na véspera, Robert me ligou. Eles querem um acordo. Disse ele. Vão se declarar culpados de todas as acusações. Em troca, a promotoria vai recomendar pena suspensa em vez de prisão, 6 meses para cada um, e o mesmo para Amanda. O que isso significa? Perguntei. Que eles ficarão em liberdade condicional por 6 meses. Se não se meterem em problemas nesse período, não vão para a cadeia, mas terão antecedentes criminais. E terão que devolver o dinheiro roubado, mais $20.000 de indenização para você. Pensei por um bom tempo. Eles vão perder o emprego? Perguntei. Provavelmente, respondeu Robert. Poucos empregadores mantêm funcionários condenados por fraude. Tudo bem, disse por fim. Diga que aceito o acordo. O acordo foi aceito. Peyton, David e Amanda se declararam culpados. O juiz os condenou a 6 meses de pena suspensa. Eles tiveram que me devolver os $10.000 que haviam roubado, além de mais 20 mil em indenização, um total de 30 mil, exatamente como Robert havia previsto. Todos perderam o emprego, inclusive Amanda. Ouvi, por conhecidos, que toda a cidade ficou sabendo do que eles tentaram fazer. Os amigos se afastaram, as pessoas cochichavam sobre eles no mercado. Tornaram-se conhecidos como a irmã ingrata e o cunhado que tentaram roubar de uma mulher com deficiência. Eu não senti pena. Enquanto isso, comecei a mudar minha vida. Coloquei a casa à venda, não conseguia mais viver lá. Muitas lembranças ruins. Ela foi vendida rápido e por um bom preço. Usei o dinheiro para comprar um apartamento em um condomínio projetado para pessoas com deficiência. Tinha tudo de que eu precisava: uma clínica médica ao lado, onde continuei a fisioterapia, uma academia com equipamentos adaptados, e uma piscina onde eu podia me exercitar sem forçar as pernas. Era perfeito. Também fui a um cartório e mudei meu testamento. Tudo o que possuo agora vai para uma fundação que ajuda pessoas com deficiência. Peyton não receberá um único centavo. Eu estava feliz. Pela primeira vez desde a morte de Marcos, senti que voltava a ser eu mesma. A vida no novo apartamento era tranquila. Eu tinha uma rotina. Todas as manhãs acordava, preparava café e fazia meus alongamentos. Depois descia à academia e me exercitava por 1 hora, seguindo o programa que o fisioterapeuta havia preparado para mim. Após o treino, eu costumava pintar. Nunca tinha pintado antes do acidente, mas comecei como uma forma de manter a mente ocupada. No início, meus quadros eram simples, mas eu estava melhorando. Gostava de pintar paisagens, lugares que Marcos e eu havíamos visitado juntos. À tarde, eu me dedicava ao trabalho voluntário no centro comunitário, ajudando pessoas em reabilitação ou que estavam aprendendo a viver com limitações. Era gratificante usar minha experiência para algo bom. Durante todos aqueles meses, eu não soube nada de Peyton nem de David. Desde o julgamento, não tivemos contato. Não sabia onde moravam, nem o que faziam e, sinceramente, não queria saber. Um dia, cerca de 6 meses depois do fim do julgamento, eu estava sentada em um pequeno café perto do meu apartamento. Era uma tarde de terça-feira. Eu lia um livro e tomava chá. O lugar estava tranquilo, com poucas pessoas espalhadas pelas mesas. Levantei os olhos do livro e congelei. Peyton estava parada perto da entrada, olhando para mim. Ela estava diferente, mais magra, cabelo mais curto, olheiras profundas. Por um momento, ficamos apenas nos encarando. Então ela se aproximou da minha mesa. Clary disse, com a voz baixa: "Posso sentar?" Eu não disse nem sim nem não. Ela puxou a cadeira à minha frente e sentou. Ficamos em silêncio por 1 minuto. Eu podia ver as mãos dela tremendo. "Eu te vi pela janela", disse finalmente. "Eu não estava te seguindo nem nada. Eu só estava passando e te vi sentada aqui, achei que talvez fosse um sinal de que eu devia falar com você." Não respondi. Apenas olhei para ela. "Eu queria dizer que sinto muito", continuou. "Eu sei que isso não é suficiente. Sei que o que eu fiz foi terrível. Mas preciso que você saiba que eu sinto muito." "Ok", eu disse, com a voz plana até para mim mesma.
Eu perdi tudo, Python falou. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. David e eu perdemos nossos empregos, nosso apartamento. Todos que conhecemos não falam mais conosco. Tivemos que nos mudar para 2 horas daqui, para longe das pessoas que sabiam o que fizemos. Eu trabalho num posto de gasolina agora. David num depósito. Mal conseguimos pagar as contas. Eu apenas dei um gole no chá e esperei. Eu sei que mereço isso, ela disse. Sei que o que fiz foi imperdoável. Fui gananciosa, egoísta e cruel. Disse coisas horríveis sobre você e sobre Marcos. Tentei roubar de você depois de tudo que fez por mim. Ela enxugou os olhos com a manga. Eu penso nisso todos os dias, continuou. Penso em como você me criou depois que mamãe e papai morreram, como trabalhou em 2 empregos para pagar meus estudos, como pagou meu casamento, como sempre me ajudou quando eu precisava. E eu retribuí tentando te colocar no asilo e roubar sua casa. Eu ainda não disse nada. Eu não espero que me perdoe, disse Python. Só queria que você soubesse que sinto muito, que me arrependo do que fiz, que queria poder voltar atrás. Coloquei o livro na mesa e olhei diretamente para ela. Você se lembra do que disse naquela mensagem de voz? Perguntei. Sobre Marcos. Você disse que sempre o odiou. Disse que estava feliz por ele estar morto. Eu não quis dizer isso, Python sussurrou. Eu estava com raiva, frustrada, e disse coisas horríveis que não queria dizer. Que sim, eu disse. Talvez não a parte de estar feliz por ele estar morto. Mas você o odiava. Sempre teve ciúmes do meu relacionamento com ele. Achava que ele tinha me tirado de você. Python baixou os olhos para a mesa. Sabe qual é a pior parte de tudo isso? Continuei. Não é o fato de você ter tentado roubar de mim. Nem o de querer me colocar no asilo. É que você estava disposta a fazer tudo isso depois de eu ter passado toda a minha vida adulta cuidando de você. Eu abri mão de tudo por você, Python. E você não conseguiu nem fingir que se importava comigo por mais 1 ano. Eu sei, soluçou Python. Eu sei, e sinto muito. Terminei meu chá e me levantei. Peguei minha bengala. Eu te perdoo, eu disse. Python levantou os olhos, havia esperança neles. Mas eu não vou esquecer o que você planejou fazer comigo, continuei. E não quero te ver nunca mais. Clary, por favor. Eu falo sério, Python. Eu te perdoo pelo que fez. Não vou passar o resto da minha vida com raiva. Mas perdão não significa que eu tenha que te manter na minha vida. Você fez suas escolhas. Agora precisa viver com as consequências. Virei e saí do café. Ouvi Python chorando atrás de mim, mas não olhei para trás. Faz 6 meses desde aquele dia. Não vi nem ouvi falar de Python desde então. Não sei o que ela está fazendo agora, se ainda está com David, onde estão morando ou como estão vivendo. E, sinceramente, não me importo. Minha vida está boa agora, melhor do que tem estado em muito tempo. Ando sem bengala na maior parte dos dias, só uso quando fico cansado ou sei que vou ficar muito tempo em pé. A fisioterapia funcionou. Ainda não estou completamente recuperada, mas estou perto disso. Fiz novos amigos no centro comunitário, pessoas que entendem o que é se reerguer depois do trauma, reconstruir a vida depois que tudo desaba. Nós nos apoiamos. Comemoramos as vitórias uns dos outros, por menores que sejam. Ainda pinto. Na verdade, estou ficando bem boa nisso. Vendi alguns quadros em uma feira de arte local no mês passado, nada grande, mas o suficiente para me sentir orgulhosa. Ainda sinto falta de Marcos todos os dias. Acho que sempre vou sentir. Mas a dor já não é tão cortante. Agora, quando penso nele, lembro principalmente dos bons momentos, as viagens que fizemos, as noites tranquilas em casa, o jeito como ele me fazia rir. Quanto à minha família, eu não tenho mais uma, pelo menos não no sentido tradicional. Mas construí uma nova. Amigos do centro comunitário, meu fisioterapeuta, os vizinhos do meu prédio. Pessoas que se importam comigo porque querem, não porque têm obrigação.